Quer conhecer um pouquinho da história de Marataízes? Então embarca com a gente nessa viagem para a gente conhecer um pouco a história do nosso município. A gente está indo para a terceira parte do nosso episódio 4, que são as localidades do nosso município. Lembrando que o nome das nossas localidades está relacionado ao fato de, até poucas décadas atrás, Marataízes pertencer ao município de Itapemirim. Então, localidades como Barra e Marataízes, elas vão ser diferenciadas, mesmo todas pertencendo ao município de Marataízes, certo? Nossa divisão territorial, somos formados por 37 bairros e 12 localidades rurais e 3 regiões político-administrativas, né, que subdivide esses 37 bairros e 12 localidades, que é a RPA1 da Barra do Itapemirim, a RPA2 de Marataízes e a RPA3 das localidades rurais, que é o que a gente vai estudar hoje, certo? Essas divisões político-administrativas, elas são feitas para que a prefeitura possa traçar políticas públicas e distribuição de verbas, distribuição de obras para melhorias dessas comunidades. Então, para que a prefeitura possa organizar projetos de saneamento básico, transporte, educação, cultura, saúde, etc, 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 infraestrutura e tudo mais, precisa haver essas divisões, esses estudos das localidades. Por isso que as localidades elas são divididas nessas 3 regiões político-administrativas, certo? E hoje a gente vai estudar a área rural, que é a RPA3 do município, né, que compreende toda a área rural. São 12 localidades rurais que fazem parte de Marataízes. Elas são Jacarandá, Brejo dos Patos, Fazenda Canaã, Jabuti, Nova Jerusalém, São João do Jabuti, Sol Nascente, Dantas, Boa Vista do Sul, Siri e Cações. Essas localidades, gente, elas são de fundamental importância para o município. Primeiro, as localidades rurais de Marataízes, mesmo sendo rurais, elas têm uma característica urbana muito forte. Praticamente em todas essas localidades tem uma região urbana, tem uma rua com comércio, com mercado, padaria, farmácia, tem circulação de pessoas, troca de pessoas. Então, são comunidades que concentram uma grande quantidade de pessoas, mas que essas pessoas elas não estão ligadas apenas à área rural, à agricultura, à criação de animais. Elas praticam atividades que são consideradas atividades urbanas. Isso é a prova de como que o município de Marataízes ele é diversificado nessas atividades econômicas. A gente já falou disso nas aulas passadas, uma aula passada, mas é sempre importante a gente lembrar. Jacarandá, por exemplo, Brejo dos Patos são 2 potências na agricultura do município, 2 localidades que se destacam muito na produção de abacaxi e em outras atividades, e nessas localidades a gente tem, só estou dando 2 exemplos, tá, gente? As outras localidades também, porque elas são próximas, e nessas localidades a gente tem farmácias, mercados, academias, padarias e umas lojas de roupa, lojas de uma série de coisas e que são consideradas comunidades rurais. Por que eu estou falando isso? Por preconceito? Não. Porque quando a gente caracteriza uma comunidade rural, a gente entende que aquela comunidade está muito vinculada às atividades que são rurais, que é a agricultura e criação de animais. Mas quando você vê que em Marataízes essas comunidades têm essas atividades que são consideradas urbanas, a gente vê essa diversidade. Marataízes é um município que tem muita diversidade e tem essas atividades urbanas muito fortes mesmo nas áreas rurais, certo? Então não é um preconceito, é para a gente conhecer melhor essas atividades e ver como que essas comunidades elas são diversificadas, ok? Então são essas 12 comunidades. Muitas delas têm um papel de destaque desde a fundação da nossa região, ok? Elas aparecem nos documentos dos séculos passados e elas têm muitas histórias para contar. Então, são comunidades com grande destaque. Primeira coisa que a gente vai falar antes de contar um pouco da história dessas comunidades, a gente vai falar da importância econômica,
O município de Marataízes tem na agricultura uma atividade econômica muito forte, certo? A principal atividade econômica do município é a agricultura. Então, essas comunidades elas têm um destaque econômico muito grande para o município. Aqui nessas comunidades hoje, basicamente, se cultiva abacaxi. Mas também tem a plantação de cana, que ainda acontece no nosso município, mesmo tendo perdido força nos últimos anos por conta do abacaxi, mas tem uma atividade, os canaviais, uma atividade canavieira forte ainda em Marataízes, tanto que no emblema do nosso município, de um lado é a varinha de pesca e do outro lado a varetinha da cana, né? o pezinho de cana. Então aqui a gente tem a cana, o abacaxi, mandioca e outras atividades. Marataízes não tem uma atividade pecuarista forte, que é a criação de gado, de animais, mas tem uma atividade econômica forte. Nessas comunidades a gente tem também fábricas, por exemplo, em Brejo dos Patos tem uma fábrica de polpa de frutas que é bem conhecida na região. Então, como eu falei, né, atividades que são consideradas urbanas que acontecem em áreas rurais. E outras fábricas, né, Marataízes tem fábricas de produtos naturais, muitas delas ficam nessas regiões rurais. Então a gente tem uma diversidade econômica muito grande acontecendo nessas comunidades rurais, certo? Então é importante a gente destacar essa importância dessas comunidades para as atividades econômicas. Também temos a atividade pesqueira que acontece em muitas comunidades que são consideradas rurais, mas que ficam próximos da praia, como por exemplo Cações, Siri, Boa Vista, Lagoa Dantas, né, que são comunidades que ficam na beira da praia e que tem uma atividade pesqueira muito forte, muito importante, certo? Então, essa diversidade econômica que a gente tem na nossa região e nessa divisão geográfica que são as comunidades rurais. Dentro da história, né, muitas dessas comunidades elas vão ter um destaque maior. A primeira região de Boa Vista do Sul, a gente vai começar falando dela, que era a região que era chamada lá no século XIX de quartéis, porque lá no século XVII, quando se descobriu-se o ouro nas Minas Gerais, fundou-se no Espírito Santo quartéis para proteger as minas, para proteger a região das minas. Então esses quartéis, eles eram como se fossem fortes, aonde ficavam, né, famílias dos soldados e tal, para impedir que piratas pudessem tentar invadir, chegar ao ouro. Como o Espírito Santo era próximo das minas, aqui vai ser uma região tomada por quartéis, desde daqui do sul do Espírito Santo até Vitória e para cima de Vitória vão ser construídos esses quartéis. E aqui nessa região de quartéis vai ser onde vai nascer os irmãos Martins, Domingos José Martins, que a gente vai falar um pouco dele mais para frente, principalmente, que é considerado um herói do Espírito Santo. Né? A gente não tem certeza se Domingos José Martins nasceu aqui, mas a família dele viveu aqui, então é aqui que ele passa uma parte da sua vida, uma parte da sua história nessa região dos quartéis da Boa Vista. Essa região, gente, ela era chamada também, conhecida também no período, como Barreira Criminosa, porque aconteceu ali naquela região um ataque dos índios tapuias, que acabaram matando um sertanista paulista, né, que era um bandeirante paulista, um homem que ficava viajando em busca de índios para aprisionar e de metais preciosos, que foi o Antônio do Prado. Esses indígenas acabaram atacando ele e mataram ele. E por isso que, para outros colonizadores, a região dos quartéis era a região de uma barreira criminosa, certo? Outra região interessante é Brejo dos Patos. Brejo dos Patos, ele era um sítio lá no século XIX, pertencia a Inácio Francisco de Souza, no documento que eu encontrei. Eu acredito que depois essa região tenha pertencido a outras pessoas, mas eu não tenho documentos com o nome desses primeiros proprietários daquela região. O inventário dele é de 1836, então é bem antigo. E era um sítio com engenhos e produção de açúcar. Era bem grande na região. Outra localidade que é muito bacana é o Siri, ou Seri,
A gente encontra documentos escritos sobre essa localidade com C-E-R-Y, Seri. Ali era muito conhecido, descrito desde mapas do século XVI, como as barreiras do Seri, por conta das falésias que a gente tem naquela região ali do interior. Então, em muitos mapas do século XVI, XVII, a gente tem o Seri, as barreiras do Seri, que era uma barreira natural. Por isso que os quartéis foram construídos ali naquela região das barreiras, certo? Ali de Boa Vista, entre Boa Vista e Lagoa do Siri. Eram as barreiras para impedir que os invasores chegassem, certo? Também era chamado de Barra do Siri, porque a lagoa se encontra com o mar, o nome da lagoa era Siri, então se encontra com o mar. E ali, gente, era uma região que era muito difícil de ser colonizada. Primeiro que alguns navegantes, quando chegavam, alguns viajantes, quando chegavam aqui naquela região, falavam que ali era um deserto horroroso. Mas por que eles falavam que era um deserto horroroso, apesar das lindas praias que a gente tem ali? Porque ali tinha muito ataque indígena. Desde Boa Vista até lá em Lagoa do Siri, Lagoa d'Antas, Nova Marataízes e tudo mais, ali tinha muito ataque indígena, muitos indígenas ali eram terríveis. E lógico que eles tinham que ser, eles estavam defendendo as terras deles, esse povo estava querendo invadir, eles estão mais que certo mesmo. E ali em Barreira do Siri houve um ataque de botocudos, ou por isso no ano de 1818, e destruíram, esses índios destruíram toda a comunidade, mataram todo mundo. E ficou só a vila abandonada. Isso foi um dos episódios de ataques indígenas que a gente tem naquela região, porque direto, né, eles tentavam montar um acampamento próximo aos quartéis, né, para tentar se criar uma colônia, né, uma região que pudesse abastecer os quartéis e fazer uma ligação entre os quartéis e a vila do Itapemirim, a barra do Itapemirim, que ficava mais distante, entre Marataízes. Mas os indígenas iam, atacavam e destruíam tudo. Então, era uma região muito cercada por esses ataques indígenas e a gente vai fazer uma aula só sobre esses ataques indígenas que tinham aqui na nossa região. A presença de indígenas nos traços da população da região do interior de Marataízes, assim como da população do centro de Marataízes, da região de Marataízes, é muito forte porque houve essa miscigenação. Nem sempre os indígenas atacavam para matar, às vezes eles se relacionavam e tinham filhos e uma série de coisas aconteciam. Então a gente tem essa miscigenação muito forte na nossa população, certo? Essas três são as três localidades que compreendem, as três regiões que compreendem as localidades de Marataízes. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais curiosidades, mais coisas que vocês queiram saber sobre essas regiões, me mandam mensagem que a gente pode preparar a aula ou eu respondo para vocês e a gente faz mais coisas nesse sentido, ok? Beijinhos e até a próxima.